Olá, este é o programa O X da Questão. Nosso convidado de hoje é Helder Souza Araújo. Ele é morador de Taboão da Serra, trabalha na construção civil e é proprietário da residência que desabou no último dia 9. Helder, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Helder, por ter aceito o convite. E o X da questão de hoje é: o desabamento da sua residência poderia ser evitado? O que acontece? Essa obra que iniciou no fundo de casa, né, pelo vizinho, ela começou em 2021, né? E desde o início, assim que ela iniciou, eu venho procurando acompanhar, né? Até mesmo porque, como eu trabalho no mesmo ramo, eu sei que às vezes existem muitas pessoas, infelizmente, que são irresponsáveis ali no momento que estão trabalhando, ou até mesmo estão ali mesmo para cumprir ordens, né? Então, desde o início, quando se iniciou, eu já fiquei bem, meio que atento, né? E isso daí foi primordial até mesmo para salvar a minha vida e a vida da minha família. Você tem quanto tempo você mora em Taboão da Serra? Eu, 39 anos, desde que eu nasci, eu moro em Taboão da Serra. Você é taboanense? Não, eu nasci em São Paulo, mas moro aqui em Taboão da Serra. Tá. Nesse terreno que você, infelizmente, aconteceu a tragédia, quanto tempo você estava lá? Já tem por volta de quase 20 anos que eu residi lá, quase 20 anos. E, Helder, esse sonho, né? São dois sonhos, né? Quando a gente consegue, é um sonho realizado, e depois você teve esse sonho perdido. Não é como você está se sentindo, não é como você está se sentindo, seria óbvio, mas o que você pensou quando você viu aquilo que não é uma coisa inusitada, né? Não se vê a gente perder uma casa a todo momento, né? Isso não acontece, não é normal, mas qual assim o seu sentimento? A princípio, bastante desespero, porque de um dia para o outro você perder tudo não é fácil. Uma coisa é você perder às vezes um veículo, né? Outra coisa é você às vezes perder o trabalho, mas ao mesmo tempo você perder ali a sua moradia, onde você viveu parte da sua vida e pretende viver, né? E no caso, assim, eu tenho um filho, e ali, querendo ou não, é a moradia dele, é o abrigo, é o nosso abrigo, né? Então o sentimento que me deu na hora é de desespero. Eu só vou terminar para você explicar um pouquinho melhor como foi evitado, que poderia ser evitado. Dá um pouquinho mais de detalhes só, um pouquinho mais de detalhes sobre o que poderia ser evitado. Olha, assim, desde o momento quando iniciou a obra, na realidade foram duas obras que teve ali. São dois terrenos, um do lado do outro, só que proprietários diferentes, né? A princípio, quando o primeiro proprietário começou a obra, ele já começou fazendo uma demolição, uma grande demolição, e logo em seguida fazendo a remoção de terra, né? Essa remoção de terra que me deixou em alerta, porque uma coisa é você simplesmente fazer a demolição de uma casa, né? E aí você sabe que ali naquele mesmo local, sem muitas mudanças, você sabe que vai ter uma nova construção, que até aí tudo bem, é o normal, né, do dia a dia. Mas a partir do momento que a gente observou que estava sendo retirado um grande volume de terra, embora estava um pouco longe da nossa residência, que era como se fosse umas 3 casas para cima, né, da nossa residência, a gente já ficou meio que apreensivo. Por quê? Quando eles começaram a retirar a terra desse primeiro imóvel aí, desse terreno, e aí logo em seguida iniciaram a demolição da casa que tinha no fundo com a minha casa, é onde que eu fiquei em alerta. Helder, eu acho que
desde já a gente quer manifestar, eu e o Márcio, queremos manifestar solidariedade a você, né, a sua família, as outras duas famílias que tiveram também o imóvel afetado, né, por esta construção considerada irregular, né, no fundo dos imóveis. Nós estamos falando, só para situar o espectador, nós estamos falando sobre 3 imóveis que ficam na rua David da Silva Meirelles, ali no Jardim Maria Luísa, né, na região do Pirajuçá, e que foram, como eu disse, afetados por essa construção feita no fundo dos imóveis, que essa construção dá para a estrada Quisaibum-Taqueute, bem próximo ali à delegacia, ao 2º Distrito Policial. Agora, você então diz que esta construção com retirada de terra no imóvel deste proprietário, o senhor Ed Carlos, o imóvel, ele começou a fazer a construção e começou a retirar a terra. Quando é que começou a construção exatamente? Eu sei que você já tocou um pouco nisso, mas especificamente quando é que começou a retirada de terra que provocou o desabamento da sua residência? Bom, a remoção da terra, o que acontece? Como eu estava falando, são 2 imóveis, né? São 2 terrenos ali. Um começou em 2020, né? E o terreno que está, o terreno ali que é fundo com a minha casa, já começou já em 2021, essa parte dessa obra. Eu tenho anotado aqui no celular, né, a data, se vocês me permitirem, que acaba atrapalhando um pouco. Fica à vontade. Não, fica à vontade. A gente pergunta só porque essa questão da remoção de terra, enquanto você pode checar, a questão da remoção da terra parece ser crucial, né, para ter ocorrido o desabamento da sua residência. Por isso que a gente gostaria de ter precisamente esse dado, até por conta de outras questões que a gente gostaria de levantar também, perguntar a você. Porque alguns detalhes, né? Parece que as pessoas ainda não sabem, né? São alguns detalhes cruciais, né? Para você informar o nosso telespectador aí, que ainda não tem esses detalhes. Sim. Olha, a obra ali que começou a fazer a demolição da residência que tinha na parte do fundo da minha casa, foi por volta ali comecinho de abril, tá? Eu comecei a registrar, até mesmo que eu tirei fotos aqui, foi no dia 6 de abril. Deste ano? De 2021. Ah, 21. De 2021, tá? E aí a remoção de terra foi mais para frente, é isso? Mais para frente. Você tem a data, sabe mais ou menos? Eu tenho anotado aqui, né? Eu só preciso ver direitinho, só para não falar uma data que não vai depois bater, né? Mas foi naquele ano de 2021 ainda ou não? Eu acredito que foi sim, foi no ano de 2021 sim. O que acontecia, que eu acredito que o que chamou um pouco da minha atenção também, se essa obra está irregular ou não. A princípio, quando uma obra começa, seja demolição, seja o que for, é uma obra de grande porte, ou até mesmo pequeno porte, mas quando a obra está regularizada, logo de início se coloca ali uma placa, né, informando o engenheiro civil responsável pelaquela obra, e desde o início eu vi que não tinha, né, tanto no vizinho do terreno ao lado, né, que estava tendo a obra, também como o do proprietário ali do Ed Carlos. Então, tanto os dois, nenhum dos dois tinha ali a placa de engenheiro ali responsável por aquela obra. Agora, por exemplo, então a questão da remoção de terra, você acredita então que foi mais para frente, em 2022? Sim. Ou já neste ano, agora de 2023? Foi em 2022. Outra das coisas que eu comecei a observar também, que o que ele fazia para não chamar muita atenção, até mesmo porque essa obra é uma avenida principal aqui em Taboão da Serra.
ali praticamente tanto prefeitura como autoridade de Taboão da Serra, é bem provável que já passou nessa avenida, né? E o que eu observei que pelas atitudes no decorrer da obra, como tinha bastante caminhão que saía dali, não era um caminhão por dia, não era 2 caminhões, eram vários caminhões, eu comecei a notar mais ou menos que a remoção de terra geralmente era um dia próximo de feriado, quando era feriado, e até mesmo fim de semana. Isso daí me deixou um pouco atento, porque geralmente uma obra comum, né, é no decorrer da semana. No fim de semana é algo meio que estranho. Então isso me deixou meio que alerta. Segundo alerta que me deu, primeiro foi a placa de engenheiro responsável, segundo até mesmo essa remoção de terra aí, que já era praticamente feriado prolongado, quando emendava ali junto com o fim de semana, ou então durante o fim de semana mesmo, sábado, domingo, essas coisas. Sobre a placa, a gente viu que tem uma placa lá agora, ou seja, depois de um tempo foi colocada uma placa lá, inclusive é de uma arquiteta, não é isso? Essa placa você viu, claro, mas a partir de quando você viu aquela que foi colocada a placa lá? Olha, essa placa foi colocada lá não tem 3 meses atrás. Não tem tudo isso daí de tempo. Foi colocado nesse ano, há 3 meses atrás. Então, desde 2021 até praticamente há 3 meses, sim, ficou todo esse tempo sem nenhuma identificação de responsável pela obra. Sim, exatamente. E outra coisa bem curiosa, nesse terreno, a maioria das informações que eu vou falar aqui é sobre o terreno fundo com a minha casa, né? Que é onde que eu comecei a observar bastante. Nesse terreno aí, quando existia ali a parte de construção, considera-se que era 4 imóveis que tinha ali. Na parte do fundo, que era praticamente uma construção colada com a minha, parede com parede, ali tinha como se fosse um sobrado no fundo, né? Na minha casa tinha o primeiro pavimento, considera-se o térreo, primeiro e segundo. Nessa casa ao fundo era o térreo e primeiro, então era um andar a menos que o meu, tá? Só para vocês terem mais ou menos ideia. Isso na parte do fundo, e na parte da frente tinha uma outra residência também, que na parte de cima e na parte de baixo era como se fosse um salão comercial. Quando eles começaram a fazer a demolição e remoção de terra, eles preservaram essa construção da frente e fizeram a demolição e remoção de terra na parte do fundo. Eu fiquei me perguntando por que eles fizeram isso. Depois, com um certo tempo, assim, meu pensamento, tá? Eu comecei a observar, já que a remoção de terra estava sendo ali feito praticamente fim de semana e feriado, para que eu acredito que o proprietário deixou aquela construção na frente? Até mesmo porque, como é a avenida principal, essa construção na frente tira toda a visão da obra que estava sendo feita no fundo. Então isso daí até mesmo poderia servir como um mascaramento ali sobre uma obra até mesmo irregular. Seria para não chamar a atenção? Exatamente, para não chamar a atenção ali. Márcio. Você passou por uma situação, né, muito triste, e após isso você, veja você, telespectador aqui do X da Questão, você sofreu com pessoas que quis invadir, né, a sua residência, né, querendo saquear as suas coisas. Conta um pouco sobre isso que aconteceu, Helder. Sim. No meu imóvel, o que tinha dentro da residência, a gente perdeu tudo, completamente tudo. Eu mesma, a única coisa que eu fiquei foi com a roupa do corpo, o chinelo que eu estava usando na hora, a camiseta e uma calça, somente. O que a gente conseguiu tirar, até mesmo por questão de ficar apreensivo, né, nesse momento assim que a casa dos vizinhos já estavam estralando. Então a gente conseguiu tirar simplesmente um pouco de roupa do meu filho mais novo. Simplesmente isso. E o restante das coisas, pouca coisa que a gente tinha, que ficou,
ficou ali no nosso quintal, né? E aí, infelizmente, esse pouco de coisa que ficou no quintal, acabou ficando dois veículos lá também, que não foi afetado nem nada. Pessoas de má fé, de má índole, tanto na minha residência como na residência vizinha, os dois vizinhos, eu não vou falar somente a minha e um vizinho, porque são os outros dois também, eles também acabaram sofreram com essa questão aí desses roubos aí. Não foi uma vez só? Não, inclusive amanhã estarei voltando na delegacia para fazer outro boletim de ocorrência, porque foram dias seguidos que infelizmente essas pessoas acabaram entrando ali e levaram um pouco pelo menos um pouco, o restante de coisinha que eu tinha ali e dos outros vizinhos, porque eles acabaram, a casa deles estão interditadas. E aí está interditada, existem móveis lá dentro, eletrodomésticos, que infelizmente eles não podem entrar lá para estar fazendo a retirada, né? Porque a Defesa Civil acabou isolando aí e ficou meio complicado de estar entrando. Márcio, só para complementar essa pergunta sua, essa pessoa que entrou para furtar o seu imóvel, né? Ficou apenas um quintal, sua casa caiu inteira. Essa pessoa entrou como? Ela entrou pela frente, pela rua David da Silva Meireles ou não? Olha, a primeira pessoa que entrou do primeiro ocorrido aí, a gente não tem certeza por onde que ele entrou, porque foi até mesmo pela frente da casa, tem vizinhos que estão atentos, né? Até mesmo existe uma residência ali que tem um monitoramento em câmeras, então não foi visto nada, né? Provavelmente foi pela estrada Pisaimon lá embaixo. Bem provável que sim. Logo, o segundo ocorrido já foi pela frente, porque querendo ou não, ali é uma região que, não somente ali, mas vamos dizer, no nosso Taboão da Serra, existe várias pessoas usuários de drogas, que têm seus vícios ali, que para sustentar o seu vício acaba subtraindo coisas importantes aí do cidadão. Helder, se é que tem como uma providência jurídica nesse sentido, tem como, já você teve alguma orientação, você pediu uma orientação para algum advogado, Sim. Com questões, o que você pode fazer juridicamente que é de seu direito? Bom, no meu direito, tanto do meu direito como dos vizinhos também, nós já entramos em contato com o advogado, já acionamos o advogado, já está responsável, o doutor Roberto e a doutora Renata, né? Os dois estão nos dando todo esse auxílio aí, referente a isso. A princípio, com todas as coisas que eu venho relatar, guardando de todo o ocorrido, acompanhando a obra e até mesmo a falta de fiscalização que teve ali por falta da Prefeitura de Taboão da Serra, isso já demonstra boa parte assim, de culpa referente a esse desastre que aconteceu, né? Tá, então, é possível você envolver a Prefeitura Municipal para arcar com as consequências? Sim, é possível sim, porque eu solicitei a fiscalização da Prefeitura referente a essa obra. Tanto é que no momento que eu solicitei, a própria atendente, né, quando eu passei o endereço ali, ela perguntou, quando eu passei, informei que era na estrada Pisaimon, que é uma avenida principal de Taboão da Serra, ela mesma, a própria atendente, falou: olha, eu passo aí em frente a essa obra todo dia e já vi que essa obra aí, ela está meio que perigosa. A atendente? A própria atendente. E ela me passou o número de protocolo, foi solicitada a fiscalização, tanto para a obra, até mesmo solicitei também que comparecesse à minha residência, né, para que eles viessem fazer uma análise referente ali a algum dano que poderia ocorrer, né. Embora até o momento não tinha nem nada referente a trincas, a rachaduras da minha casa, não tinha nada.
O que as pessoas querem saber porque é o seguinte, você teve alguns sinais. Queria saber quais foram os primeiros sinais que você achou que tinha que sair correndo, que iria acontecer a tragédia. Quais foram os primeiros sinais? Então, os primeiros sinais vieram na casa dos vizinhos. Porque desde quando iniciou a obra, em 2021, que eu comecei a fazer o registro ali, na minha casa, eu já comecei a ir na parte da estrutura da minha casa e tirar fotos, fazer algumas filmagens, né? E desde então eu venho acompanhando isso. Só que aí, como essa obra aí existe já há alguns anos, eu sempre conversava com meus vizinhos para até mesmo eles ficarem atentos referente a se poderia ocorrer algum dano na casa deles, né? Porque até mesmo por conhecimento, pouco de conhecimento que eu tenho, não vou falar que eu tenho conhecimento de engenheiro civil, mas o conhecimento do dia a dia de trabalho na construção civil, eu sei que trincas, rachaduras, essa daí são os primeiros sinais aí. O que eu quis perguntar foi no momento. No momento? Ali, você falou assim, vai cair. Qual foi a hora que você falou assim, a casa vai cair? Qual foi aquele momento? Foi até mesmo na casa do vizinho. Isso ocorreu na segunda-feira, né? Dia 9. Um vizinho do lado esquerdo, meu vizinho do lado esquerdo, no domingo mesmo, ele mandou uma mensagem à tarde, me perguntando se a minha casa estava tudo normal. Porque na casa dele começou a aparecer algumas rachaduras na parte do fundo, né? O outro vizinho da casa direita, uma semana antes, ele tinha me perguntado se também na minha casa estava tudo normal. Eu olhei, tudo direitinho, estava certo até o momento. Só que na casa dele já tinha aparecido algumas rachaduras, né? Então esse vizinho aí, o senhor Celso, da casa acima, né, da minha, ele que teve ali, ele que viu ali os primeiros sinais ali. Como eu já observava simplesmente, conseguia monitorar simplesmente a minha residência, né? Então na minha residência estava ok, só que na casa dele foi onde começou uma semana antes, pelo menos que ele percebeu uma semana antes. E o vizinho da casa ao lado, o Gilberto, ele percebeu um dia antes essas rachaduras aí. Você vê como é que Deus protege, né? Porque ela poderia acontecer, ela ter a queda sem ter dado sinais, né? Sim. Você, com a sua família dentro, seria uma coisa desastrosa que a gente, graças a Deus, você deve ter orado bastante, né? Porque ela deu sinais, né? Muitas vezes, com algumas famílias, não são possíveis, porque as coisas acontecem sem os sinais. É isso, Adilson? Helder, como você tocou na questão da prefeitura, a prefeitura havia autorizado, pelas informações que a gente obteve, que o senhor Ed Carlos fizesse uma obra no fundo, no terreno. Agora, em relação à questão propriamente da retirada de terra, a prefeitura, o Poder Público Municipal, só na semana anterior ao desabamento da sua residência, publicou na imprensa oficial do município, o informe oficial, em que lá estão publicados todos os atos do governo municipal. Lá publicou um procedimento com o aviso de comunique-se, ou seja, aquilo ali, pelo que a gente consultou com especialistas, é um pedido da prefeitura para que o dono do terreno tome algumas providências para ter autorização para fazer alguma remoção de terra. Isso na semana anterior ao episódio do desabamento da sua residência, sendo que você já havia feito o pedido de fiscalização 4 meses atrás. Como é que você vê isso? A prefeitura pediu que o proprietário atendesse os requisitos, alguns requisitos, para poder fazer a remoção de terra, mas o fato é que a remoção de terra já tinha sido feita, não é isso? Sim, já tinha sido feita. Até mesmo porque o que aconteceu? A última vez que foi feita a remoção de terra,
ele deixou praticamente 1 metro de terra para sustentar toda a minha casa. Então ali, se a prefeitura, se a fiscalização, o fiscal foi lá, compareceu e viu que só tinha 1 metro de terra de distância da minha casa, eles teriam que, no mínimo, me comunicar ou comunicar os vizinhos, porque ali já existia risco da casa poder cair. Porque teria que ser feito um muro de arrimo, um muro de retenção, um caso urgente, para não ter acontecido o que aconteceu. Então eu acredito que a prefeitura ou fez vista grossa, se compareceu algum fiscal lá, ou fez vista grossa, ou até agora eu não compreendo o que eles fizeram. Porque eu não tive nenhuma resposta através desse pedido de fiscalização, até hoje eu não tive nenhuma resposta. Então você não sabe dizer se o fiscal chegou a ir até lá a obra para ver se estava tudo ok. Não sei dizer, eles não me comunicaram, né? Não compareceram à minha residência, tampouco foi a residência ali de qualquer vizinho para ver isso daí. Então eu tenho aqui fotos, registro aqui em fotos, que qualquer fiscal de obra que vê o tanto de terra que ficou para segurar toda aquela estrutura, ele automaticamente ou acionaria a Defesa Civil, ou ele urgentemente, no dia seguinte ali, ele já iria exigir que fosse feita uma obra de um muro de arrimo, um muro de retenção bem reforçado para evitar esses danos aí que acabaram ocorrendo. Só queria reforçar essa questão, porque acho que é importante, viu, Márcio e Helder, que lá está publicado na imprensa oficial da Prefeitura, do município, processo, a imprensa oficial foi publicado na sexta-feira, dia 6, ou seja, o desabamento da sua residência foi no dia 9. Então, na sexta-feira anterior é que foi publicado na imprensa oficial da Prefeitura de Taboão da Serra esse procedimento, sendo que, veja só, processo número 3.374/2023, requerente Ed Carlos Castro Souza, assunto alvará de obra de terra. Esse é o objeto do pedido do procedimento. E aí tem aquilo que eu já te disse, situação, comunique-se, ou seja, a prefeitura comunicando o proprietário do terreno de que ele tem que atender os requisitos para poder fazer esse pedido de obra de terra. Mas isso, e data 2 de outubro de 2023. A prefeitura oficialmente entrou, não entrou em contato, mas tornou público este aviso ao proprietário do terreno de que ele deveria tomar providência se ele quisesse fazer a remoção de terra. Mas, repito, a remoção de terra já tinha sido feita, né? Já tinha sido feita. Já tinha acontecido antes desse procedimento. Sim, já tinha tido. Assim, ele retirou até mais do que deveria nesse período aí. Justamente. Então fica esse registro que eu acho que é importante, porque dá tudo a levar a crer, Márcio, que ele pediu ele solicitou a fiscalização há 4 meses, não teve uma resposta, e só uma semana anterior do desabamento da residência dele e de afetar outros 2 imóveis, é que a prefeitura procurou se comunicar com o proprietário para pedir algo que o proprietário, segundo o que você está dizendo, já tinha feito, ou seja, fazer a remoção de terra, né, que gerou o desabamento da sua casa. Agora chama muita atenção para quem vê, é que praticamente está totalmente escavado debaixo da sua residência. Isso como é que você vê isso? Eu queria que você comentasse sobre a queda da sua casa. Ela caiu praticamente um bloco inteiro. O que você vê, pode me dizer a respeito disso? A minha casa é óbvio. Existem muitas pessoas que às vezes quando vê o vídeo ali, apenas vê o momento que a casa está caindo. Então muitas pessoas falam, como foi construir uma casa desse porte, desse tamanho, num local que não tinha estrutura, que era como se fosse um barranco. Pelo contrário, ali antigamente era terra virgem.
Ali não era, já começa por aí. Existe alguns que falam, poderia ser aterro. Não, não era aterro. É terra virgem. Fundo com a minha casa, tinha uma casa praticamente na mesma altura. A diferença era 3 metros de altura, de uma para outra. Então, quando você observa no vídeo, você vê que a minha casa ela não caiu aos pedaços. Existia estrutura ali na minha casa. Então, se não tivesse essa obra aí no fundo, que fizesse essa remoção, que tirasse o solo, que segura a minha estrutura, a minha casa estava no mesmo local até hoje. Tanto é que a minha casa caiu por último, né? Primeiro desmoronou ali a casa do seu Celso, a parte dos fundos. A parte dos fundos, né? O seu Celso era do lado direito. E depois caiu parte do muro ali do Gilberto. E por último, por sorte, foi aonde que a minha casa inclinou um pouquinho para o lado direito e depois ela caiu assim por inteira, né? Ela não foi se desmanchando com pedaços igual parte da casa dos vizinhos, né? Caiu como se fosse um bloco. Ou seja, a construção é que comprometeu a estrutura da sua casa. Sim. E fez a sua casa desabar. Só para vocês terem uma ideia, mas um pouco, para vocês, ao tanto de terra que foi retirado, referente à altura, vamos dizer que aqui é o solo onde está a base da minha casa. Daqui para baixo foi retirado 6 metros de altura de terra. Para frente, por volta de uns 12 metros aí de comprimento. Então, se a minha casa está aqui, a outra casa que estava construída era o mesmo nível que a minha. Então, foi demolida a casa que estava no mesmo nível, daqui para baixo, 6 metros para baixo, foi feita a remoção de terra. Então, isso daí é... Você tem ideia de quantos caminhões de terra foram retirados de lá? Não. É muito? É muito caminhão de terra. Ainda mais terra que, quando você começa a escavar, ela acaba criando um volume maior. Bem maior. Helder, como você está me dizendo, foi uma tragédia anunciada, né? Como se diz no jargão popular, uma tragédia já anunciada, né? Poderia, sim, a gente vê muitos casos que desabam de uma vez só, não tinham o que fazer, mas esse seu caso é uma tragédia anunciada, é isso mesmo, não? Exatamente, uma tragédia completamente anunciada. Helder, você está tendo alguma ajuda da Defesa Civil, da Prefeitura, da Assistência Social da cidade? Nenhuma. O único dia que a gente viu o pessoal da Defesa Civil foi no dia 9. Nos próximos dias, até o dia de hoje é dia 17, até hoje ninguém. Você não foi procurado pela Assistência Social, por ninguém? Simplesmente assim, somente no dia. Somente no dia estava ali o representante da Defesa Civil, somente no dia estava ali o pessoal da Assistência Social, e depois desse dia que todo mundo foi embora, praticamente toda a reportagem foi embora, todo mundo desapareceu também. Só ficou você, a sua família. Na verdade, é realmente muito triste isso mesmo, né? É mais uma prova de quando a gente precisa, né? Amigos, parentes. Nessas horas, Helder, eu pergunto para você, apareceu? Apareceu. Graças a Deus, e até mesmo não somente eu, como a Suzy, também como os vizinhos, nós agradecemos ali essa mão solidária, esse abraço solidário dos nossos amigos, dos amigos deles, porque foram na realidade eles que nos acolheram. A prefeitura não deu uma assistência sequer. Não teve auxílio nenhum. Márcio, eu queria até complementar, porque a prefeitura, não sei se você teve a oportunidade de ver, teve acesso, a prefeitura emitiu uma nota, um informe, um comunicado, dizendo que, eu vou até ler aqui uma parte, um trechinho, dizendo que a Defesa Civil foi acionada e, chegando ao local, constatou que não houve vítimas, pois o imóvel foi desocupado. A Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social,
e Cidadania e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente estavam no local oferecendo apoio às famílias para garantir acolhimento, segurança alimentar e benefícios. Aconteceu isso? Não. Quem trouxe uma cesta básica para a gente, em primeiro lugar, o alimento, foram nossos amigos e familiares que estavam ali. Depois, teve assim, um ou outro representante de algum vereador que foi nos procurar para ver como que a gente estava, mas nada mais. Deu ali até uma ajuda ali com uma cesta, mas não adianta às vezes a gente ter uma cesta e não ter um fogão para a gente fazer a comida. Como é que você classificaria, definiria essa nota da prefeitura? Completa, com toda certeza eu colocaria a nota 0, porque como que uma pessoa perde uma casa, perde uma residência, não tem um local para morar, não tem um local para cozinhar, e eles simplesmente, eu acho que para querer fazer alguma média, porque eu não vejo outra palavra, para querer fazer uma média para dizer que está fazendo alguma coisa, manda um representante lá e fala, olha, estamos aqui, precisar, nós estamos aqui, e simplesmente desaparece. Você diria que esta nota da prefeitura é mentirosa? Sim, que eles próprios se colocam ali, colocam uma nota para eles, colocam uma mentira, sim. Eu posso colaborar com a sua pergunta. Eu acho que é uma nota fria, né? Uma nota insensata, feita por quem não tem a mínima noção, né? Uma nota fria, insensata, sem ao menos saber do que estava acontecendo, Adilson Oliveira. Em vez de essa nota, acho que representa o que você falou, você não teve nada, né? Nenhum apoio, nada, né? Você não teve esse apoio. Então solta-se uma nota dessa, uma nota fria, né? Onde eles querem dizer para a população, talvez, que nós fizemos, mas eles não fizeram. É isso? Exatamente. Como é que você se sente ao ver como é que você se sente, apesar de tudo, com todo o seu sentimento, Helder, ainda você vê uma nota dessa? Olha, é onde que me cresce uma grande revolta, porque eles quererem simplesmente aparecer, porque a mídia jogou tudo, estava mostrando toda essa tragédia que aconteceu. Então acho que ficaria muito feio para a prefeitura se ela não comparecesse até o local, né? Então eu vejo que a prefeitura simplesmente compareceu. O papel dela, ela quis mostrar um papel que na realidade, eu vou colocar aqui como se fosse completamente mentira, porque a prefeitura não fez nada. Simplesmente apareceu ali e desapareceu. Márcio, eu estive lá, a reportagem do X da Questão esteve lá, viu apenas alguns homens da Guarda Municipal, um carro da Defesa Civil, mas apenas para preservar o local para que ninguém pudesse entrar nos imóveis que de fato estão ainda sob risco. Aqueles dois que permaneceram ainda de pé, não desabaram, para que as pessoas não entrassem nesses dois imóveis. Do Helder e da companheira dele, infelizmente não restou mais nada, apenas o quintal, Helder? A casa, infelizmente, o sobrado caiu, como a gente tem dito aqui, desabou completamente. Agora, nesse ponto, Márcio, queria só completar, a prefeitura, já que você falou da mídia, a prefeitura também divulgou uma informação, uma nota oficial, à TV Globo, de que a obra que causou o desabamento da sua casa estava paralisada. É verdade? Completamente mentira. No sábado, isso ocorreu no domingo, No sábado, dia 6? Dia 6, foi na sexta, acho que no dia 7, Dia 7. Isso. Sábado, dia 7, foi feita uma concretagem lá na obra. 7 de outubro. 7 de outubro foi feita uma concretagem das brocas. Já mostra aí. Se a prefeitura tivesse comparecido,
Se não existe um alvará, se não existe nada, a obra teria que estar interditada. Não teria que ter nenhum trabalho sendo feito ali, a não ser que fosse um trabalho emergencial. Aí sim, acompanhado também com o engenheiro responsável ali. Mas simplesmente foi feita uma pequena concretagem ali pelo próprio pessoal ali responsável da obra, simplesmente. Concretagem que eu falo, não para evitar tragédia, tá? Mas para a construção ali do que seria feito. Então a obra estava tendo continuidade normalmente. Estava tendo continuidade normalmente. Você está sendo acolhido onde hoje? Bom, eu estou ficando no momento na casa da minha sogra, né? Neste momento é o melhor lugar que a gente viu para ficar, até mesmo em frente de casa. É triste porque toda vez que a gente chega até o portão, a gente vê que a nossa casa não está lá. Mas nós estamos ali unidos, estamos procurando lutar para a gente passar por esse momento difícil, mas quem tem nos acolhido no momento ali tem sido a minha sogra. Qual a sua necessidade hoje? Olha, em primeiro lugar, a gente recebeu algumas doações, tanto alimentos como roupas, né? E só que a gente não consegue fazer mais nada se a gente não tem uma moradia. Não adianta a gente receber às vezes uma cama, uma coberta, porque não tem onde a gente colocar, um sofá, não tem onde a gente colocar. Infelizmente, então, é onde que eu estou correndo atrás já desde o primeiro dia do ocorrido, para estar vendo ali um local, né, para a gente estar morando. Até estamos aguardando ali, já está nesse processo aí, mas estamos aguardando um pouco do Ed Carlos, né, o responsável, que ele se colocou à disposição. Estamos nos trâmites ainda, né, porque o que acontece? Não é qualquer casa que a gente pode estar pegando, porque, querendo ou não, os maiores afetados ali são os nossos filhos. Existe o Lincoln, existe o Theo, né? Os dois estudam, então independente do que aconteceu, já é um trauma muito grande, é difícil de lidar, mas a gente, como adulto, tem que preservar e temos que cuidar das crianças. Então, existia ali uma rotina das crianças que é a escola, são os amigos, são os familiares que estavam perto, então não adianta a gente sair dali, da nossa região, ir para o local longe, onde que não vai ter uma perua para pegar meu filho, não vai ter um ônibus para o Lincoln pegar para conseguir chegar até o colégio dele, entendeu? Então nós estamos procurando ver algo ali tudo mais próximo, mais estruturado por causa das crianças. Qual a idade dos filhos? Um de 15 anos e outro de 3. De 3 anos? Apenas 3 anos. Apenas 3 anos. Helder, eu gostaria de conceder alguns minutos para você expor a sua necessidade, expor também um pouco dos seus pedidos, o que você precisa, para você falar aí o seu desabafo, né? Um minuto, eu vou conceder para você ficar à vontade, falar aí para os nossos telespectadores, você ficar à vontade para falar para eles, se você quiser uma ajuda, alguma coisa que a gente puder divulgar, você fica à vontade. Sim. Bom, toda ajuda é muito bem-vinda, porque até mesmo, como eu falei desde o início, tudo que a gente tinha dentro de casa foi embora, tudo, e isso é difícil, porque não somente foi a casa, mas todos os pertences, né? Para a gente conseguir lidar com o dia a dia, isso existe uma grande dificuldade, né? Outra coisa, nós já estamos providenciando, igual eu falei para vocês, estamos aí conversando com o proprietário para ver a casa direitinho, mas vai existir um momento que a gente vai precisar dos móveis, vai existir um momento que nós vamos precisar ali de cada utensílio da casa, porque a gente perdeu tudo, não temos. E existe essa questão do recurso financeiro, porque quem perde tudo, se nós tivermos a gente na realidade nós não temos uma condição assim estável, que seja estabilizada para a gente comprar lá. Infelizmente não temos. Então toda ajuda assim nós aceitamos.
Se alguém quiser te ajudar, qual o telefone que pode entrar em contato com você? Existe o telefone 95745-9148. Repete, por favor. É o 95745-9148. Ok, então você quiser ajudar ao Éder, a sua família, é só entrar em contato nesse telefone que será bem-vinda. Qualquer ajuda, né? Qualquer ajuda. É bem-vinda para quem sofreu uma tragédia. E eu, Márcio Cassiano, Wilson Oliveira, estamos totalmente solidários, né? Que isso jamais se repita nem com você e nem com ninguém. Seja forte, eu acho que Deus está ao seu lado, ao lado da sua família, para te devolver em dobro. Adilson? A nossa solidariedade também às famílias das duas outras casas. Né? As casas estão de pé ainda, mas né, parte da estrutura está comprometida, não é verdade? Né? Inclusive, acho que a casa abaixo da sua é que está um pouco mais comprometida, né? Inclusive, tem vários eletrodomésticos ainda né, lá, porque não se pode mais entrar lá. O risco de desabamento também, de pelo menos parte deste imóvel, né, é muito grande, né? Tanto é que os imóveis continuam interditados, né? Então nossa solidariedade a essas duas famílias também, das outras duas casas que também foram interditadas por conta desta construção no terreno, no fundo, que acabou resultando no desabamento da sua casa. Helder, a gente fica de certa forma aliviado que não teve vítimas fatais, né? A sua companheira, os dois filhos, e você não estava no imóvel, né? Porque senão a tragédia seria muito maior, Márcio. Ok, por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta.